Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Tempo com Deus. Vamos louvar o Senhor. Ressuscita sonhos deste lugar. Aviva corações deste lugar, Senhor. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Amém. Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Tempo com Deus. Vamos abrir lá capítulo de Lucas, livro de Lucas, capítulo 17, a cura de 10 leprosos, versículo 11 ao 19. Capítulo 17 de Lucas, versículo 11. A palavra de Deus fala assim: De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe gritando: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: Vão e apresente-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em voz alta. E prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou que voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Ele disse: Levante-se e vá. A sua fé salvou você. Amém? Glória a Deus, né? Essa passagem é maravilhosa. E nós vamos aprender muito com essa passagem. Lá em Samaria, onde nós vimos aqui no início, que de caminho para Jerusalém, Jesus passava no meio de Samaria. Samaria era um território considerado impuro, considerado idólatra, era um território considerado imundo. E nós vimos aqui na passagem que Jesus passou no meio de Samaria. Porque Jesus, ele não faz escolha de passar só em lugares limpos, pelo contrário.
Ele passa no meio do sujo para purificar e para limpar. Nenhum judeu naquela época queria ir para Samaria. Nenhum judeu. Mas Jesus foi, porque Jesus sempre foi diferente. Ele passou pelo caminho mais longo para entrar em Samaria. Porque ele sabia que as pessoas ali em Samaria precisavam dele. Precisava da cura, precisava da limpeza. E Jesus passou no meio de Samaria porque ele sabia que aquelas pessoas precisavam de cura e libertação. Jesus, ele era bem-vindo em Samaria. Os judeus e os samaritanos naquela época, eles não combinavam muito bem, eles eram inimigos. E Jesus, nessa passagem, mostra que ele gosta de passar no meio de quem está precisando, principalmente nos que sofrem nas mãos do inimigo. Jesus Cristo fez questão de passar no meio e operar em nossas vidas. Então Jesus, ele faz questão de passar no meio, de passar ali onde está impuro, onde está sujo, onde está angustiado, onde tem tristeza. Ele faz questão de passar no meio. Ele faz questão de passar no meio e operar em nossas vidas. Jesus passa e onde ele passa, ele derrama as suas bênçãos. E Jesus estava passando ali no meio de Samaria. E os leprosos naquela época viviam no deserto. Eles ficavam isolados, eles não podiam ter contato com ninguém sã. Eles não podiam ter contato com as pessoas. Então eles eram considerados imundos. Então eles ficavam no deserto, eles ficavam isolados. E a lei proibia os leprosos de aproximar de pessoas sãs. Por isso que eles gritaram de longe, Jesus, né? Aqui na passagem nós vimos que de longe os leprosos gritaram. De longe os leprosos gritaram, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Então, de longe eles gritaram porque eles viviam isolados, afastados da comunidade. E assim somos nós. Quantas vezes nós estamos longe de Deus? Quantas vezes nós estamos pedindo a Deus socorro, mas de longe, frio, afastado. Não procuramos uma igreja, não procuramos ouvir uma pregação em casa, não procuramos escutar um louvor, não procuramos orar, não procuramos ler a palavra. Quantas vezes nós estamos igual... A internet está só caindo, né? Quantas vezes nós estamos igual aqueles leprosos, longe do Senhor, né? E gritando por Ele. E o que eu deixo, né, para vocês, conselho é: fica perto de Deus. Que onde tem Deus, onde tem Jesus, tem paz, tem cura, tem purificação, tem restauração. Onde tem Jesus, tem restituição. Então fica perto do Senhor. Jesus, mesmo aqueles leprosos de longe gritando, Jesus teve misericórdia deles. Jesus teve misericórdia dos leprosos. E os leprosos tiveram fé para obedecer ao que o Jesus falou. Porque se vocês verem aqui na passagem, Jesus só respondeu assim: ao vê-los, Jesus disse: vão e apresente-se aos sacerdotes. Porque naquela época, para os leprosos voltar à vida normal, eles tinham que se apresentar aos sacerdotes. Aí os sacerdotes iam ver se realmente, né, a lepra tinha curado, para autorizar ele estar voltando à vida normal. Então Jesus só falou assim: vão e apresente-se aos sacerdotes. E eles na mesma hora eles foram, que fala assim, ó, acontecendo que indo, eles foram purificados. Então primeiro eles tiveram fé para ir até o sacerdote, e indo
eles foram purificados. Então os leprosos tiveram fé para obedecer a Jesus. Quando Jesus mandou que eles fossem apresentar os sacerdotes, eles obedeceram e foram. Os 10 foram curados. Aqui nos mostra que Jesus, ele não curou apenas um, ele não curou 2, ele não curou aquele que às vezes as pessoas achavam que era melhor, que não merecia estar ali, que tinha dó deles. Não, Jesus curou os 10. Antes dos leprosos serem curados, eles obedeceram, foram atrás do sacerdote do jeito que Jesus ordenou. Mas um voltou e agradeceu ao Senhor. Eram 10 leprosos. Os 10 foram curados da lepra, mas apenas um voltou e agradeceu ao Senhor. Esse samaritano viu que quando ele recebeu a graça, ele tinha que se prostrar aos pés daquele que tudo pode. Ele teve um coração humilde, grato. Ele deu graça e reconheceu o Filho de Jesus, que é o Todo-Poderoso. E infelizmente, hoje na nossa vida, infelizmente, é assim. Quantas vezes o Senhor nos honra, o Senhor nos cura, o Senhor nos dá aquilo que a gente... Eu tô parando toda hora porque a internet aqui tá travando, tá? Quantas vezes o Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor nos dá aquilo que a gente pede, aquilo que a gente busca, e quando Ele nos dá a bênção, quando Ele nos entrega a bênção, nós não somos capazes de agradecer, de prostrar ao pé do Senhor e agradecer. Quantas vezes a gente pede para Deus: Senhor, me dá um carro. Se o Senhor me dá um carro, eu vou fazer isso, isso e isso. E Ele dá o carro, a gente não agradece nem faz aquilo que Ele deu. Senhor, me dá uma casa. Se o Senhor me dá uma casa, eu vou fazer isso, isso e isso. E Ele dá e a gente não. E muitas outras coisas. Quantas pessoas já não foram curadas e mesmo sabendo que Deus curou, vive reclamando da vida, murmurando. Então assim acontece conosco. E Jesus entristece com isso. Essa atitude entristece o coração de Deus. Infelizmente até hoje é assim. Pessoas procuram a Deus e quando Deus abençoa a pessoa, ela não volta para agradecer. Sejam gratos. A todo tempo, seja grato. Só este que voltou aos pés de Jesus teve fé para ser salvo. Então aqui nessa passagem nós vimos que os 10 leprosos foram curados. Mas um voltou e agradeceu. Ele prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. Então Jesus perguntou: onde estão os 10 que foram curados? Onde estão os outros que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus. Então Jesus disse àquele que voltou para agradecer, olha a palavra de Jesus para ele: levante-se e vá. A sua fé salvou você. Ele já tinha sido curado da lepra. Mas quando Jesus fala, a sua fé salvou você, nesse momento, ele recebeu a salvação. Então, quantos leprosos foram apenas curados? 9. Esse último, ele foi curado e ainda recebeu a salvação. Os outros 9 apenas foram curados. Não adianta apenas ser abençoado. O que importa é ter fé para ser salvo. O que adianta receber várias bênçãos e não ter fé para ser salvo? Então não adianta nada. Não adianta nada que na terra a gente receber várias bênçãos, vários poderes e não ser salvo. Porque nossa vida não é aqui. Eu repito isso frequentemente. Nós estamos aqui de passagem, né? Jesus cura e Jesus salva, mas o primeiro passo
tem que partir de nós. Então Jesus está disposto a nos curar, Jesus quer nos salvar, mas nós temos que dar o primeiro passo. Aqueles leprosos ali, eles deram o primeiro passo, porque eles chamaram, eles gritaram a Jesus. Mesmo eles sendo, tinha lá até um samaritano, ele teve fé. Porque os samaritanos naquela época não combinavam muito com os judeus, mas ele teve fé. Ele já tinha ouvido falar em Jesus. E quando aquele leproso samaritano, eles viram ali os 10, viram ali o Senhor, viram Jesus, eles gritaram, de longe, mas eles gritaram, porque eles tiveram fé. Mas apenas um voltou para agradecer. E esse um que voltou para agradecer, ele foi curado e ele recebeu a salvação. Então não adianta nada o Senhor te dar bênçãos, você receber às vezes até poder, um cargo bom no emprego, salário bom, mas você não ter a salvação. Então que a gente possa viver daquilo que o Senhor tem para nós, mas que a gente possa viver em busca da salvação e que nós sejamos gratos, com muito e com pouco. Agradeça a Deus a todo momento da sua vida. Vamos orar? Amado Deus e querido Pai, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paz, pelo teu carinho. Obrigada, Senhor, por esse momento maravilhoso na tua presença. Obrigada pelo alimento de cada dia, pelo ar que respiramos. Obrigada por estarmos aqui vivos. Obrigada pela internet, pelo celular, que estamos aqui conectados um com o outro. Obrigada por esse tempo na tua presença. Obrigada por tudo, Pai. Senhor, nos ensina a ter um coração humilde, nos ensina a ter um coração grato, nos ensina, Pai, a ter um coração de fé. Nos ensina a agradecer a todo tempo. Nos ensina, igual aquele leproso samaritano, que ele recebeu a sua cura, ele foi curado da lepra, ele voltou para agradecer e ainda recebeu a salvação. Deus, nós queremos ser salvos. Nos ensina, Pai, o que nós temos que fazer para ser salvos. Nos conduza no caminho da salvação, nos conduza no caminho certo. Abençoa a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Abençoa a vida de cada um que está aqui ao vivo e todos aqueles que vão estar assistindo depois. Que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger, nos livrar de todos os males. Senhor, entra nos hospitais, cura os enfermos. Se tiver alguém aqui assistindo essa live, Pai, que o Senhor possa derramar a cura sobre a vida dessas pessoas. Deus, cura daqueles que estão sentindo dores emocionais, dor física. Cura essas pessoas em nome de Jesus. Pai, cura daqueles que estão desempregados. Abre portas de emprego na vida daqueles que estão desempregados. Porque nós sabemos que o Senhor é o Deus das causas impossíveis. O Senhor é o Deus que abre portas. Deus, em nome de Jesus. Aqueles que estão angustiados, tristes, deprimidos, ansiosos. Que o Senhor venha com teu amor, com a tua graça, com a tua paz, com a tua mansidão, com a tua misericórdia. E invada o coração dessas pessoas. Em nome de Jesus. Pai, só o Senhor sabe o que cada um de nós que estamos aqui precisamos. Só o Senhor sabe o anseio do nosso coração. Só o Senhor sabe dos nossos pecados. Só o Senhor sabe daquilo que tem nos afastado do Senhor. E só o Senhor sabe, Pai, daquilo que nós precisamos. Então nós entregamos tudo nas tuas mãos. Porque nós sabemos, Pai, que só a tua graça nos basta. Nos ensina, Deus, a te buscar em primeiro lugar na nossa vida. Porque nós sabemos que só assim todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Deus, nos perdoa pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelos nossos erros. Deus, joga por terra, joga no mar do esquecimento tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor. E Deus, nos aproxime de Ti. Nós queremos viver garradinho no Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus guarda.
a vida de cada um. E eu aguardo vocês amanhã às 9h30 da noite. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, fique com Deus.